A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Silas Camargo e hoje nós vamos comentar as lições juvenis, adolescentes, a lição de número 7, que fala sobre a monarquia em Israel. Então nós vamos dar um pequeno resumo e algumas dicas valiosas para os nossos jovens e adolescentes. Para nós começarmos, no subtópico 1 do tópico 1, diz que Israel deixa o Senhor. E isso foi nos dias de Eli. Ele já estava velho e ele estava começando a ficar omisso para com os pecados de Israel. Dentre esses pecados se incluía os seus filhos Ofni e Finéias, que levavam fogo estranho perante o altar. E eles pecaram grandemente contra o Senhor. Deus rejeita a linhagem de Eli e através de uma mulher chamada Ana, da qual nós conhecemos muito bem, faz um voto ao Senhor e nasce Samuel. Nós vemos que o povo já não andava mais nos caminhos do Senhor na época de Eli, e Eli era muito omisso para com seus pecados e os seus filhos eram ímpios. Então vocês devem comentar com os jovens e adolescentes como é importante o papel de um líder no meio de um povo, no meio de uma sociedade, o papel de um líder para os próprios jovens e adolescentes, o papel de um líder para o pastor, para com a igreja, o quão importante é o papel do líder para a sociedade e para a igreja. Peça para que os jovens e adolescentes comentem sobre os líderes atuais nos dias de hoje. No subtópico 2 fala sobre a transição de governo. Nós vemos que já Samuel estava velho, ficando velho, e os seus filhos já não andavam nos caminhos do Senhor. E o povo, vendo isso, pede a Samuel um rei. E Samuel não gostou da ideia e foi orar ao Senhor. Aqui nós aprendemos um ponto muito importante, da qual nós devemos enfatizar aos nossos jovens e adolescentes. Toda vez que nós fomos colocados à prova ou colocados em uma situação da qual exige uma decisão importante na nossa vida, qualquer decisão nós devemos colocar diante de Deus em oração. É Deus que conhece o nosso futuro, é Deus que conhece todas as coisas, e nós devemos, como Samuel fez, não agir por impulso, mas sim colocar diante de Deus essa causa, essa situação, para que Deus respondesse à sua oração. No tópico 2, nós vamos ver o primeiro rei de Israel. Nós sabemos que o primeiro rei de Israel foi Saul. Nós vemos que por meio da petição do povo a Samuel, Samuel ora ao Senhor e Deus dá algumas condições para encontrar esse novo rei de Israel. É interessante que o povo de Israel vê as nações vizinhas que tinham reis e eles queriam imitar essas nações. Um ponto importante da qual nós devemos nos atentar: não adianta nós imitarmos os padrões mundanos para trazer para dentro da igreja, para trazer para a nossa vida. Devemos enfatizar aos jovens tomar cuidado, porque eles andam com as pessoas na escola, no trabalho, e muitas vezes o povo ímpio influencia os jovens cristãos. Então nós devemos tomar cuidado, que nem todos os padrões humanos servem para os nossos jovens e adolescentes. Nós devemos prestar muita atenção, porque muitas vezes isso não agrada a Deus. E uma outra coisa importante é que Saul tinha todas as características que o povo queria. Um outro ponto importante da qual nós devemos enfatizar os nossos jovens e adolescentes são sobre as aparências. As aparências enganam, as aparências iludem os jovens dos nossos dias atuais. No subtópico 2, nós vemos que Saul é rejeitado por Deus. E nós vemos o porquê. Porque ele desobedece a Deus duas vezes. A primeira vez foi quando Deus pede para que ele extermine todos os amalequitas na guerra, inclusive os animais. Porém, Saul se agradara dos animais, da qual ele venceu a guerra dos amalequitas, e do rei. E nós devemos frisar nesses dois pontos muito importantes aos nossos jovens e adolescentes. Ao invés de exterminar tudo, inclusive animais e reis, Saul poupou os animais e o rei.
É interessante observar que os animais aqui, eles simbolizam riquezas, eles simbolizam posses, porque nessa época eles utilizavam os animais para essas coisas, para obterem riquezas. E nos nossos dias não é diferente. Às vezes não é do agrado de Deus, mas o desejo do nosso coração de enriquecer, de termos posses, de prosperar, faz nós cairmos em grandes ciladas, em grandes abismos. E nós devemos deixar os nossos jovens e adolescentes que a sedução das riquezas deste mundo sufocam a palavra de Deus nas nossas vidas. Nós devemos enfatizar isso na vida deles, fazer-los lembrar que o caso de Saul foi que Deus o rejeitou por ele preservar os animais. Um outro ponto importante da qual nós devemos enfatizar com os jovens e adolescentes é que Saul preservou o rei. Aqui nós vemos que Saul provavelmente queria fazer alianças com o rei futura, fazer vários acordos com o rei. Que quando Deus dá uma ordem, ela deve ser cumprida. Deus sabe o nosso futuro, Deus sabe o que é melhor para nós, porém Saul desobedeceu a isso. Provavelmente com interesses futuros, com interesses de fazer grandes acordos com esse rei. Mas Deus não se agradara. Nós devemos tomar muito cuidado. É melhor obedecer a Deus do que aos homens. Nós não devemos amar o mundo, nem no que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E nós também não devemos nos conformar com este mundo. As preocupações e as seduções das riquezas sufocam a palavra de Deus nas nossas vidas. Então nós vimos que Saul quer agradar homens para ter benefícios, acordos e alianças futuras. Muitas vezes não agrada a Deus. Muitas vezes importa agradar a Deus ao invés de agradar a homens. Nós devemos tomar muito cuidado que quando nós vemos homens em pecados, homens fazendo coisas que não agradam a Deus, e assim mesmo nós fazemos acordos, fazemos alianças que vai contra a vontade de Deus, nós devemos enfatizar isso aos nossos jovens e adolescentes para vigiarem. Então nós vemos no tópico 3, Davi é escolhido por Deus. Após a rejeição de Saul, Deus decide escolher um homem conforme o seu coração. E nós vemos que Samuel vai à casa de Jessé, e Davi tem vários irmãos. Samuel acaba se atentando para os primeiros irmãos, os mais velhos de Davi, da qual Samuel se alegrara. Porém, Deus corrigiu Samuel para não se atentar à aparência, mas sim ao coração. Davi não tinha a aparência de rei, mas tinha o coração de Deus. Devemos enfatizar isso aos jovens. Muitos têm aparência, mas não têm essência. Muitos têm boa aparência, é bonito, mas não tem caráter. Nós devemos enfatizar isso aos nossos jovens e adolescentes. Lembrá-los que Davi não tinha aparência de rei, era ruivo, era baixo, não tinha estatura, não tinha beleza, não tinha aptidões para ser rei, mas ele tinha um coração voltado a Deus, e Deus se agrada disso. Beleza pode ser importante à primeira vista, mas lembre-se que a essência, um coração voltado para Deus, é o mais importante. E foi nisso que Deus se agradara em Davi e o ungiu de antemão rei de Israel. E o ungiu com seu Espírito Santo. Lembremos aos nossos jovens e adolescentes que ter o Espírito Santo na nossa vida faz toda a diferença, faz-nos destacar dos demais. O segundo pecado de Saul foi que Samuel estava demorando para vir fazer o sacrifício, mas por ouvir a pressão do povo, Saul ofereceu sacrifício no lugar de Samuel. Nós devemos saber a posição da qual nós fomos colocados por Deus. Ao invés de agradar a Deus e saber esperar a sua vontade sobre as nossas vidas, nós não devemos passar por isso. O que aconteceu com Saul? Saul era rei, o povo estava esperando Samuel para fazer sacrifícios a Deus,
Porém, Saul não aguentou esperar e acabou fazendo sacrifícios no lugar de Samuel. E Deus rejeita o reinado de Saul. Devemos enfatizar aos nossos jovens e adolescentes a saber esperar o momento certo. Às vezes nós sabemos que pecar antes do casamento, fornicação, prostituição, essas coisas mais, não agradam a Deus. É bom esperar o momento certo para termos a bênção de Deus. Então nós devemos lembrar desse caso de Saul. Saul não era sacerdote, ele não poderia oferecer sacrifícios a Deus, somente Samuel. Ele não soube esperar e quis agradar a homens. Enfatizamos mais uma vez a jovens que nós devemos estar na posição da qual nós fosse chamados. Nós não devemos fazer com que nós pulemos etapas e nós devemos respeitar a nossa posição. Uma outra coisa, não devemos pecar para querer agradar o nosso próximo. Nós não devemos fazer coisas erradas para querer agradar os outros jovens. Nós devemos fazer o que é certo, mesmo que desagrade a outras pessoas. Um outro ponto importante que nós devemos destacar é que Saul, já rejeitado como rei, Davi começa a se destacar. Ele vence o gigante Golias, ele vence várias guerras e Saul começa a ficar com ciúmes de Davi e começa a persegui-lo. Porém, Davi nunca levantou um dedo para com Saul, sempre o respeitou e sempre o honrou. Mesmo nós, jovens e adolescentes, não concordando com as atitudes do nosso próximo, devemos respeitá-los, devemos honrá-los e nós devemos fazer com as palavras de Jesus, pagar o mal com o bem. E Deus se agrada. Pode ser que no presente momento Deus não está vendo, mas Deus olha todas as nossas atitudes, olha o que ele fez com Davi. Ele elevou Davi sobre um alto trono, sobre o trono de Israel, porque Davi nunca se rebelou contra Saul, sempre o respeitou, sempre o honrou e sempre tratou o mal que Saul fez com ele com bem. É isso que nós devemos fazer e enfatizar aos nossos jovens e adolescentes. No vídeo anterior, nós vimos que as diferenças entre Saul e Davi, e nesse tópico de número 4, subtópico 1, Deus prospera o reinado de Davi. Nós vemos a recompensa de quem serve a Deus. Jovens e adolescentes, vale a pena ser fiel. Ao seu tempo, Deus nos recompensa, Deus recompensa a cada um conforme nós vamos andando nos seus caminhos e nos seus estatutos. Então nós vemos no subtópico de número 2, do tópico de número 4, que Israel se torna, na verdade, Jerusalém se torna o centro político e religioso de Israel. Davi traz a política e a religião para Jerusalém. Um outro ponto importante da qual nós devemos observar que Davi, mesmo no trono, nunca deixou a dependência de Deus. Jovens, quer ser grande ou pequeno, famoso ou sem fama, rico ou pobre, com saúde ou sem saúde, sempre dependemos de Deus. Que esse pequeno resumo desta lição sirva como guia e sirva como ilustração e sirva também para lançar luz a novas ideias para que nós possamos trazer aos nossos jovens e adolescentes para que eles continuem firmes no Senhor, para que eles façam o que é certo, para que eles façam o que é correto, para que eles façam o bem independente do mal que lhes sobrevém, para que eles olhem mais a essência, o caráter do que a aparência, que isso é muito importante. Deus vos abençoe em nome de Jesus.